Boa tarde a todos. Estão me escutando? Coloquem, por favor, no chat. Ok, obrigado. Então, vamos dar início ao nosso mini curso, tá? Às 15 horas. Me chamo Flávio Castro. Quero dar as boas-vindas, tá? A todos da sala. Saudar a todos. Dizer que é um grande prazer ter esse momento para a gente discutir sobre a temática da gestação, parto, pós-parto e o Covid-19. Serão os facilitadores desse minicurso os professores de saúde da mulher da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico de Vitória, a professora Jéssica Andrade, eu, professor Flávio Castro, a professora Luiziane Souza e a professora Tatiana Costa. Eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia que iremos utilizar nesse minicurso, tá? Então, ela será trabalhada em cima de perguntas e respostas, e aí vocês ficarão interagindo junto conosco com relação ao fechamento das respostas, tá? Quero pedir que durante a apresentação todos estejam com o microfone desligado, por favor. Caso tenha vontade de fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para utilizar o chat, ok? E nós teremos a Bianca e a Dayana, que irão ficar responsáveis por todo o processo de captação dessas perguntas. E eu queria só que vocês colocassem também no chat, só para a gente ter uma noção, como esse evento ele é online, se vocês são profissionais ou estudantes e de onde vocês estão falando, tá? Só para a gente ver se é todo mundo daqui mesmo do Nordeste ou se temos pessoas também de fora, só para a gente ter uma grande noção na sala. Ok. Sejam todos bem-vindos. Professora Luiziane. Professora Luiziane, ligue, por favor, o microfone. Isso, Oi, obrigado. agora? Isso. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Nesse momento, vamos nos conectar de corpo, mente e coração aqui nessa sala online, que a gente possa trocar e receber muitas energias positivas e muitos conhecimentos. Então, eu convido vocês a respirarem profundamente, trazer a atenção da mente de vocês para esse momento, para darmos início, né? Então, a gente respira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Aquietando a mente e o coração, deixando a mente e o corpo presentes aqui nessa sala. Professora Tatiana ou professor Flávio? Ok. Pode passar o slide, Bianca, por favor. Pode passar. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a professora Tatiana. Estarei com vocês aqui também nessa dinâmica de perguntas e respostas.
E eu estou vendo que todo mundo está com o microfone desligado já, mas eu queria só alertar, né, que vocês mantenham esses microfones desligados. E qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer no chat, né, como o professor Flávio falou, as monitoras, Daiane e Bianca, elas vão estar vendo essas perguntas e no final a gente responde, certo? Bom, pode passar, Bianca, por favor. A primeira pergunta, a gente vai fazendo a pergunta e enquanto a gente vai fazendo a pergunta e lendo, vocês já vão pensando nas respostas, tá? Depois que eu terminar de ler toda a pergunta, né, e as alternativas, aí vocês podem começar a dizer no chat, ou até antes, se vocês quiserem, qual a alternativa que vocês acham que é correto, certo? Então, vou começar a ler. Quanto aos riscos e cuidados à gestante em relação à Covid-19, marque a alternativa correta. Marque a resposta correta. A gestação letra A. A gestação é considerada como situação de risco para a Covid-19. Letra B. O quadro clínico observado na gestante não é semelhante ao observado em adultos não gestantes. Letra C. As complicações da Covid-19 na gestante diferem das observadas em adultos não gestantes. E letra D. A gestante requer uma vigilância constante e um cuidado maior devido às alterações que acontecem no período gestacional. E aí, gente, o que é que vocês acham? Qual a alternativa correta dessas 4? Eu acho que é D. Muito bem, muitas pessoas dizendo letra D. Alguém acha que é outra letra? Letra D. Bom, a maioria, né, falou letra D, e é a resposta correta. Eu vou comentar um pouquinho cada alternativa, né? Então, a letra A, a gestação é considerada uma situação de risco para a Covid. Não, a gestação não é considerada uma situação de risco, né? Então, a gestante, pelo menos as pesquisas mostram, né, que ela não entra no grupo de risco, só se ela já tiver alguma doença associada, né, como diabetes, hipertensão, que ela entra no grupo de risco, não por conta da gestação, mas por conta da doença, certo? Na letra B, né, o quadro clínico observado na gestante não é semelhante ao observado em adultos não gestantes, isso é falso, né, então a gestante, ela tem os mesmos sintomas que as pessoas não gestantes, as mulheres não gestantes, e também as complicações, tá, então não difere das mulheres não gestantes. E letra D, a gestante requer uma vigilância constante e um cuidado maior devido às alterações que acontecem no período gestacional. Essa é a alternativa correta. Né? Apesar da gestante ela não estar dentro do grupo de risco, né, devido às alterações da própria gestação, né, a própria imunidade da gestante altera, isso faz com que seja necessário essa vigilância constante e um cuidado maior com essa mulher. Certo? Vale salientar também que o pré-natal, né, nesse tempo de pandemia, ele tem diminuído bruscamente, né, por conta do isolamento social. E isso, né, pode acarretar complicações para a gestação, né, então a gestante tem que continuar seu pré-natal normalmente, só se acontecer da gestante tiver realmente com a síndrome gripal, tiver, né, acometida com a Covid, que isso a gente pode mudar, mas se não, o pré-natal ele é feito normalmente. Pronto, Bianca, pode passar. Bom, segunda questão, sobre a presença de síndrome gripal na gestante, né, sobre os sinais e sintomas da Covid na gestante. É necessário que os procedimentos eletivos devam ser adiados por 14 dias e reagendados após esse isolamento, verdadeiro ou falso? Caso seja necessário serem atendidas, mesmo com síndrome gripal, é indicado que ocorra em ambiente separado,
dentro da unidade de saúde, além do ambiente separado para mulheres com síndrome gripal, que necessita de atendimento, que não pode ser adiado, pode-se ter uma estratégia, a marcação de horário, evitando aglomerações de pessoas no mesmo horário e local. E toda gestante assintomática ou sem síndrome gripal deverão ser preservados. Todas as gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal deverão ser preservados seu atendimento. O que é que vocês acham? Letra A. Podem colocar no chat, gente. Letra B, letra C ou letra D? A maioria está na A. Letra A. Tem uma pessoa que falou letra D, né? Bom, vamos lá. Qual é a resposta correta, Bianca? Letra A. Todas as alternativas estão verdadeiras. Então, vamos comentar só um pouquinho. É necessário que os procedimentos eletivos devam ser adiados por 14 dias e reagendados após esse isolamento? Sim, gente, verdade. As consultas, os exames de rotina, recebimento de exames, né, qualquer procedimento, né, deve ser adiado por 14 dias, certo? Se ela tiver com qualquer sintoma da COVID. Na segunda, caso seja necessário serem atendidos mesmo com síndrome gripal, é indicado que ocorra em ambiente separado, com certeza. Né? Isso é primordial. O isolamento, ele também deve ser realizado dentro da unidade de saúde. Além do ambiente separado para mulheres com síndrome gripal, que necessita de atendimento que não pode ser adiado, pode-se ter como estratégia a marcação de horário. Muitas unidades, muitos municípios estão fazendo isso aí, a marcação de horário para a gestante, né, para não aglomerar, principalmente na sala de espera, certo? Então, tem muitos municípios que estão recorrendo à marcação de horário com as gestantes. E a última, todas as gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal deverão ser preservados seu atendimento. Sim, isso é correto também, certo? Deve ser preservado o atendimento da gestante. Pode passar, Bianca. Luiziane. Olá. Então, vamos dar continuidade, né? Qual o local mais seguro para o parto e nascimento? Vocês estão escutando? Qual o local mais seguro? Ok, então vamos lá. Qual o local mais seguro para o parto e nascimento da gestante com sinais e sintomas de Covid-19? Hospital geral com centro de parto normal intra-hospitalares ou domicílio e casas de partos e centros de parto normal peri-hospitalares? A ou B? O que vocês acham? Ok, então vamos lá, vou comentando com vocês. Vi que está mais ou menos dividido, né? Mas a gente vai prestar atenção nessa pergunta, certo? Qual o local mais seguro para parto e nascimento de gestantes com sintomas ou sinais de Covid-19? Então, com sinais e sintomas de Covid-19, o local mais seguro pode passar, Bianca, é o hospital, certo? O hospital que ele pode ter o centro de parto normal intra-hospitalar, né? Aquele centro de parto normal dentro do hospital. Por quê? Porque se essa mulher precisar, né, se ela está com Covid-19, ela pode ter alguma alteração, né, durante o seu ela já não é uma gestação de baixo risco, porque ela está acometida com o vírus, então é o local mais seguro para ela, porque pode ser que ela precise de outros especialistas para o atendimento dela, além do obstetra ou enfermeiro obstetra.
Então, tanto para as gestantes com o diagnóstico de COVID ou sintomática, também para aquelas gestantes de alto risco. Elas deverão ser encaminhadas sempre para uma maternidade de alto risco ou um hospital com centro de parto intra-hospitalar. Agora, para a gestante de baixo risco, né, de risco habitual, que ela não tem problema nenhum, não está acometida por nenhum sinal e sintoma de COVID, o local seguro para ela, e eu acho que por isso que veio gente dizendo B também, porque a gestante que não tem sintoma, e ela for de risco habitual, a gestação dela não tiver nenhum problema, nenhuma comorbidade, aí sim, o local mais seguro para ela seria o domicílio ou a casas de partos ou centros de parto pré-hospitalares. Por quê? Porque nesse momento, especialmente, esses locais estão recebendo só gestantes, né? Eles são locais só de parto e nascimento, e não recebe outras pessoas com comorbidade, diferente do hospital, especialmente o hospital geral. Passando, por favor. Então, a outra questão. As gestantes com suspeita ou confirmação da infecção pela COVID devem necessariamente ser submetidas à cirurgia cesariana. E aí, o que vocês acham? Sim, a letra A, não, a letra B. Ok, vocês arrasam, hein? Então, não mesmo, certo? A OMS, ela aconselha que a cirurgia cesariana, ela seja apenas realizada com justificativa clínica, certo? De modo que o parto deve ser baseado nas preferências das mulheres, mesmo que ela tenha COVID, né? E, lógico, com cuidados, né? Então, vão ser alguns cuidados a mais que essa mulher vai ter. Então, além de ser avaliado a dinâmica uterina, evitar ainda mais os toques vaginais, uma rotina habitual da obstetrícia, numa gestante sem COVID, a gente vai atentar, né, para essa mulher que está em trabalho de parto e tem sinais ou sintomas ou está diagnosticada com COVID, vamos, a cada 2 horas, verificar a frequência cardíaca, temperatura e frequência respiratória, avaliar a cada hora a saturação, e a saturação dela deve estar acima de 94%, e medir diurese espontânea. Só um detalhe, certo? Apenas o parto na banheira está contraindicado. Por quê? Tendo em vista da transmissão do vírus pela água contaminada pelas fezes, né? Porque a mulher pode eliminar fezes durante o trabalho de parto e o período expulsivo. Então, nessas condições, o risco de contaminação inclui o RN, né, o recém-nascido, e o profissional de saúde, envolvido diretamente nessa assistência. Então, por isso que o parto na banheira, nesse momento, a gestante com COVID, ela não está indicada. Então, mas mesmo ela tendo COVID, ela ainda assim tem o seu direito de acompanhante garantido, desde que ele seja saudável, fora de grupo de risco, usando máscara cirúrgica, deve ficar isolado junto com a paciente, não deve haver troca de acompanhante, certo? Deve ser o mesmo acompanhante durante todo o internamento. Mas eu queria só fazer uma ressalva que essa não é a realidade da maioria das maternidades e hospitais com maternidades internamente, certo? A maioria está proibindo acompanhante. Não existe contraindicação para analgesia, certo? De parto, nem anestesia regional, que seria a RAC, certo? Não existe indicação de episiotomia só porque essa mulher tem COVID para acelerar. E para a gente ter alguns cuidados com a placenta, certo? Considerando recentes pesquisas que apontaram a possibilidade de presença, né, do vírus no tecido placentário, recomenda-se a adoção de procedimentos de biossegurança no manejo dos anexos fetais, né? Então, alguns hospitais, algumas maternidades, eles estão recolhendo a placenta para fazer exame anatomopatológico, tendo todo um cuidado, e os outros hospitais que não estão levando para estudo, a gente está descartando com maior segurança. Infelizmente, a gente, nesse momento, não está podendo manipular muito a placenta, então não tem pintura de placenta, impressão de placenta, a gente avalia a placenta, se está tudo ok com ela, e faz o descarte, ou manda para avaliação
de anátomo patológico, certo? Podemos passar para outra. Então, os métodos não farmacológicos de alívio da dor podem ser ofertados de modo a oferecer a evolução fisiológica do parto? A. Nunca, por causa do risco de contaminação por COVID. B. Depende se parturiente é sintomática ou sintomática. Ou C. Sempre, especialmente o banho morno. Ok. Eu vi que ficou meio dividido aí, certo? Entre B e C. Pode passar, Bianca. Mas a alternativa correta é a letra C. Então, vou explicar um pouquinho, certo? Tendo em vista que o profissional ele deve estar paramentado, né, adequadamente com os equipamentos de proteção individual, utilizando todos eles, não tem problema nenhum ser ofertado métodos não farmacológicos de alívio para dor para essa mulher, para essa gestante, ela tendo COVID ou não, certo? Isso é independente dela estar com COVID. Então, sempre, especialmente o banho morno. Por quê? Porque ela vai tomar o banho morno, ela vai retirar o excesso daquele vírus que pode estar externamente, né, ao banho morno, o que a gente não recomenda é o banho de imersão, né, ela ficar dentro da banheira, a gente já falou lá no tópico anterior que parto na água não dá para acontecer, mas o banho morno, ela tomando banho morno no chuveiro, vai aliviar as contrações dela, ela vai diminuir o nível de sujidade, né, das secreções, então ela vai diminuir também o índice de fora, né, de contaminação, e ela vai ficar com cabelo, com rosto, vagina, barriga, o corpo, enfim, todo mais asseado, né, diminuindo também a carga viral externamente. Então, sim, a bola suíça ela pode utilizar, óbvio que a gente vai ter que se adequar, né, vai ter que ser individualizado e depois bem higienizado tudo que for utilizado por essa gestante que estiver com COVID, certo? Eu queria também, só para dizer assim, que mesmo, né, todas as gestantes, incluindo aquelas com confirmação ou suspeita de COVID, têm o direito ao cuidado de altas qualidades, antes, durante e depois do parto, certo? Uma experiência de parto seguro e positivo inclui para a gestante, para a família, né, para o ser que está nascendo, ser tratada, né, essa mulher, essa gestante, essa parturiente, ela deve ser tratada com dignidade e respeito, ela pode ter o seu acompanhante de sua escolha, ter uma comunicação clara com os funcionários da maternidade, ter mobilidade durante o trabalho de parto, né, e posição para o parto de sua preferência. E se há uma suspeita ou confirmação de COVID, os trabalhadores, né, nós, profissionais da saúde, devemos tomar as precauções adequadas para reduzir o risco de infecção, incluindo o uso apropriado dos EPIs. Jéssica, ou é Flávio? É Flávio agora, Flávio. E pode passar agora. Muito obrigado. Gente, então, vamos para a próxima pergunta. A mulher com diagnóstico de COVID-19 com sintomas leves pariu e o recém-nascido nasceu bem. Para onde encaminhá-los? Vamos lá? Letra A. Não poderão ficar juntos no pós-parto para não contaminar o recém-nascido. Cada um ficará em um local diferente no alojamento conjunto. Letra B. Não poderão ficar juntos. A mãe vai para o alojamento conjunto ficar em isolamento e o recém-nascido vai para o berçário para ficar em observação por 2 horas. Letra C. Não poderão ficar juntos. A mãe vai para a UTI materna para monitorização e isolamento e o recém-nascido vai para o berçário até a melhora clínica da mãe. Letra D. Mãe e RN, tá? Ficam juntos na UTI para observação. E a letra E.
Mãe e recém-nascido ficam juntos no alojamento conjunto em quarto privativo. E aí, pessoal? Olha aí, saiu letra E, saiu letra C. Então, eu estou vendo que a letra E e a letra C foram as mais relatadas aí por vocês. Então, bora conversar um pouquinho, tá? Sobre a resposta correta. Pode passar, por favor? Obrigado. A letra correta seria a letra E. E aí vamos conversar um pouquinho sobre as recomendações, tanto do Ministério da Saúde quanto dos guidelines internacionais. O que é que eles trazem como orientação? Então, eles falam que se a mãe, tá, ela tem sintomas leves de COVID, seja ele diagnosticado ou realmente só sintomática, estando bem, a mãe e o recém-nascido, deve ser estipulado a ida, tá bom, para o alojamento conjunto. Então, chegando no alojamento conjunto, a equipe agora do alojamento conjunto precisa ter alguns cuidados, tá? Então, quais são esses cuidados? Então, deve ser mantido dentro de uma enfermaria, tá? E, se possível, essa enfermaria seja uma enfermaria ampla, porque a recomendação de que esse quarto ele seja privativo, tá? Dessa mãe e desse recém-nascido, para que se tenha alguns cuidados, como, por exemplo, espaço entre a cama e o berço, tá? Desse recém-nascido, e aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, UTI. Essa mãe, ela só vai para a UTI caso ela apresente alguns sinais de agravamento, tá? E aí, o que é que a gente tem associado a esses sinais de agravamento? Então, se ela, no pós-parto, durante o parto, estava tudo tranquilo, mas no pós-parto ela começou a apresentar desconforto respiratório, tá? Então, o enfermeiro, ele precisa avaliar isso quando ela chega no pós-parto, no alojamento conjunto. Se ela apresenta algum esforço ventilatório, está apresentando taquipneia, e aí a gente tem que ter como referência uma frequência respiratória maior que 24 incursões por minuto, tá bom? E é muito importante também avaliar a saturação. Por quê? Porque a gente viu que, fisiopatologicamente falando, tá? Essas mulheres que inicialmente podem estar com sintomas leves, elas podem evoluir para um sintoma mais grave, e inicialmente a gente só identifica isso com uma dessaturação. Por isso a gente precisa ter essa referência, e aí o Ministério da Saúde ele trabalha aqui, uma dessaturação menor ou igual a 93%, já deve ser um critério de agravamento, tá bom? Pode passar. Vamos para a segunda. Quais cuidados a mãe com sintomas leves de Covid-19 precisa ter durante seu internamento no alojamento conjunto para não contaminar seu filho? E aí vamos marcar a questão agora incorreta, tá bom? Então vamos para a primeira, letra A. Manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre o leito da mãe e o berço. Vamos para a letra B. Comunicar à equipe de saúde caso apresente febre, fadiga, tosse seca ou produtiva, inapetência, mal-estar geral, dor muscular, dor na garganta, falta de ar, congestão nasal, coriza, anosmia, cefaleia e, mais raramente, sintomas mais inespecíficos, como os gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos. Letra C. Lavar as mãos e, após, colocar a máscara antes de chegar perto do recém-nascido. Após terminar o cuidado feito junto com o recém-nascido, lavar as mãos novamente para depois retirar corretamente a máscara, tá? Dentro da distância permitida, e lavar as mãos após a retirada dessa máscara. Letra D. Está indicado o uso de oseltamivir, tá? Prescrição médica, para os casos de síndrome gripal nas grávidas, e aí eu estou falando do processo em qualquer idade gestacional,
e também nas puérperas até 2 semanas após o parto. O ideal é que se inicie este fármaco até 48 horas após o início dos sintomas. E a letra E, se a mãe apresentar os sintomas leves de Covid-19, após o parto, encaminhar o recém-nascido para o berçário para minimizar o risco de contaminação. E aí, gente? Muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão. Então, é uma grande preocupação, tá, com relação à contaminação do recém-nascido, porque os estudos, eles ainda não mostram, tá, uma alta evidência em relação à transmissão vertical, ainda precisa de estudos mais amplos para se realmente fechar se ocorre transmissão vertical ou não. Então, o nosso maior cuidado é preventivo, para que após o nascimento, esse recém-nascido ele não venha ter problema, tá? Então, o que é que ele diz? Então, hoje já tem literatura, que isso já está claro, tá? Também é uma recomendação do Ministério da Saúde, que esse quarto privativo tem que ter um distanciamento de 2 metros. Tem algumas literaturas que colocam 1 metro, tá? Mas, de uma forma geral, e principalmente nacional e internacionalmente falando, 2 metros é o distanciamento ideal entre o leito da mãe, tá? E o berço desse recém-nascido. Tem que ter cuidado também no processo de avaliação, tá? Dessa mãe. Então, quando ela chega nesse alojamento conjunto, é importante que nessa enfermaria pós-parto, se tenha um checklist, tá? Ou se não existir, que seja trabalhado a elaboração desse checklist, para que o enfermeiro, ao fazer a visita de admissão, seja trabalhado, tá bom? Principalmente esses fatores de risco, como a gente pode observar aí no item B, tá? Então, é muito importante, porque caso seja identificado, então essa paciente, ela precisa, caso ela não tenha entrado nesse processo aí de distanciamento adequado, comece o distanciamento e os cuidados para mulheres sintomáticas, tá ok? Lavar as mãos, então a gente sabe hoje que isso aí é padrão ouro, tá? Então, vai fazer qualquer procedimento, lavar as mãos antes, fazer o procedimento, retirou a máscara, lava a mão novamente, tá? Então, sempre que for entrar em contato essa puérpera com esse recém-nascido, então, lavar as mãos antes, usar máscara, tá? Então, é muito importante. Esse retroviral aí, esse antiviral, hoje ele também está sendo trabalhado, tá? Principalmente nos casos de síndrome gripal, tanto na grávida quanto no pós-parto. E como vocês colocaram, a letra E ela está assim errada, tá? Que a gente vai observar que o recém-nascido não deve, caso essa mãe esteja bem, com sintomas leves, deve sim deixar esse recém-nascido junto dessa mãe, principalmente para fazer o processo de vinculação dessa mãe com esse recém-nascido, que aí a gente já sabe todos os ganhos que uma vinculação precoce pode ser trabalhada, tá? E principalmente para minimizar a depressão pós-parto para essa puérpera. Pode passar. Olha aí a próxima. A mulher com sintomas leves de Covid-19 pode ter acompanhante no alojamento conjunto? E aí, pessoal? Sim ou não? E aí, vamos ver se é a letra A mesmo? Pode passar? Isso, olha aí. Então, veja, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que temos de recomendação, tá, para o Ministério da Saúde. Então, é uma recomendação que esta mulher tenha um acompanhante no alojamento conjunto, tá? E qual é a orientação do Ministério da Saúde? Primeiro, que esse acompanhante seja do convívio diário, tá, dessa gestante. Desculpe agora, no caso dessa puérpera, tá? Para minimizar risco. E aí, claro, o hospital, ele vai precisar ter alguns cuidados com esse acompanhante. Então, primeiro, perceber, tá?
que esse acompanhante ele é assintomático. Então, são dois cuidados importantes, se é do convívio diário e se ele é assintomático. Então, disponibilizar máscara e o processo de distanciamento também, e trabalhar a etiqueta respiratória, tanto para ele quanto para a puérpera, tá? Então, isso aí é muito importante. Agora, caso essa puérpera apresente os sinais de agravamento, tá? E precise ser transferida para a UTI, aí, neste caso, qual é a recomendação? Então, vamos comigo. E aí, nesse caso, se ela já tem um acompanhante assintomático de convívio diário, esse acompanhante vai ficar responsável, tá? Pelo recém-nascido lá no alojamento conjunto. E caso o hospital, eles não tenham, tá certo? Essa abertura para acompanhante no alojamento conjunto, o hospital vai ficar responsável pelo recém-nascido. Então, provavelmente, esse recém-nascido vai ser levado para o berçário enquanto essa mãe estiver na UTI, tá? Então, até a estabilização dela, o hospital ficará responsável pelos cuidados ao recém-nascido. Pode passar. Pronto. E aí vamos falar da alta agora, tá? Sobre a alta hospitalar e cuidados no domicílio. Marque as orientações corretas, ok? Então vamos ver aí quais são. Primeira, não é indicado postergar a alta hospitalar nos casos em que a mulher, no período de pós-parto, tiver sido diagnosticada com Covid-19 e for assintomática, ok? Vamos para o segundo. A alta hospitalar precoce não deve acontecer, ou seja, antes de, no mínimo, 24 horas após o parto. Caso ocorra, precisa existir um fluxo de referência e contra-referência atuante para receber essa mulher. Terceiro, a puérpera deverá usar de máscara facial no domicílio, sempre que estiver em contato próximo ao recém-nascido, como durante a amamentação e o banho, ou quando estiver com ele no colo, lavando as mãos antes e após o contato direto. O item 4, a troca da máscara facial no domicílio deverá ser feita a cada 2 horas, antes, quando houver tosse e ou espirro, ou ainda estiver umedecida por gotículas. A quinta, é importante orientar a mulher e a família sobre os sinais de agravamento materno, como hipertermia, tosse, dificuldade em respirar, a partir de esforços, apatia e cianose, entre outros, que podem sugerir uma infecção. 6. É importante garantir transporte seguro após sua alta. As secretarias de saúde deverão se organizar para isso. Transportes coletivos não são seguros. E o 7º, o Ministério da Saúde relatou que os profissionais da atenção primária em saúde devem realizar visitas domiciliares às puérperas e recém-nascidos entre 7 a 10 dias após o parto. E aí, gente, letra A, B, C, D ou E? Olha aí, B, D, E, D, E. Ok, vamos lá. Então, ficou entre a letra D, os itens 3, 4, 5 e 7, e a letra E, todos estão corretos, né? Todas as orientações estão corretas. Então, vamos lá, pode passar. A resposta correta é a letra E. Então, vamos ver aqui, tá? O que é que está certo e aí o que é que vocês tiveram dúvidas. Então, vejam, o primeiro item, tá? Quando ele fala aí que não é indicado postergar a alta hospitalar em mulheres que têm o diagnóstico de COVID, tá? E for assintomático. Por quê? Porque ela vai dar continuidade ao processo de quarentena em casa, tá? Então, não há necessidade de segurar essa mulher no hospital por conta disso, porque ela vai ficar aí, tá? 14 dias em casa,
no processo de isolamento, tá? Vamos ver aqui, o item 2, com relação à alta hospitalar. Então, hoje é uma recomendação, tá? Que não se faça a alta precoce. Por quê? Porque hoje a gente não tem mais um fluxo de referência e contra-referência estruturado, porque houve uma desestruturação por conta da pandemia. Então, hoje, o que é preconizado, tá? Só se realmente for um caso especial, e aí vai ser visto caso a caso. Mas, de forma geral, não pode ser dado alta antes de 24 horas, tá? Para essa puérpera, tá ok? Então, é importante esse processo, porque aí a gente vai fazer todo o processo avaliativo das evoluções provenientes da gestação, que estão acontecendo agora nesse momento, tá? Com relação ao 3, está aí associado aos cuidados que devem ser dados, tá? Essa puérpera, principalmente com relação a esse cuidado respiratório, para não contaminar, tá? O 4, e aí lembrar que essa recomendação não é só para gestante, é para todo mundo que faz uso de máscara, tá ok? Lembrando que no hospital ela vai estar utilizando a máscara cirúrgica e em casa ela vai estar utilizando, tá certo? A máscara não cirúrgica. Pronto. E um ponto importante para a alta, e aí é importante que isso esteja em todas as mulheres que têm esse processo aí de risco, tá? Ou apresentando algum sintoma, tá? Leve, e vai receber alta, é que tem que ser trabalhado sinais de agravamento materno. Então, se essa mulher apresentar esses sintomas, ela precisa procurar, tá certo, o hospital. Então, e aí a gente tem que ter um cuidado muito grande na forma que a gente vai passar essas orientações, tá? Principalmente, não tá falando termo técnico, então isso é muito importante para que essas mulheres tenham essa noção. E após é importante a gente perguntar a ela, ok, o que é que a senhora entendeu, tá certo, do que conversamos agora? E aí a gente vai ter uma noção do que ela entendeu e do que ela não entendeu, e aí a gente vai ter um cuidado, porque ela precisa ter noção de quais são os sinais de agravamento, tá? Para que ela venha a procurar o hospital o mais precocemente possível. Pode passar. Olá, gente, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? Meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira obstetra e também sou especialista em neonatologia. E eu vou falar para vocês um pouquinho, né, sobre a assistência aos RNs, né, sobre os cuidados mediatos e imediatos de mulheres com suspeitas ou confirmadas com Covid-19, tá? E a primeira pergunta é: marque verdadeiro ou falso as seguintes afirmações. Sobre a amamentação de RNs de mães suspeitas ou confirmadas de Covid-19, respondam na primeira alternativa: o coronavírus pode ser detectado no leite materno. Segundo, na sala de parto, ao nascer, o RN deve ser colocado imediatamente em contato pele a pele com a mãe e deve-se iniciar a amamentação. Terceira, durante a amamentação, a mãe deve higienizar as mãos com água e sabão. Gente, vocês estão ouvindo agora? E agora, tá ouvindo? Pronto, eu fiz apenas ler as perguntas. Então, vou esperar que vocês respondam um pouquinho. Qual alternativa vocês acham que é correta? A, B, C, D ou E? Na verdade, está errado aí, mas o último vocês entendam como é. Algumas pessoas estão respondendo letra C. Letra C é... Pode passar, Bianca, por favor. Então, acertou quem falou a letra C, né? Então, acho que a maioria das pessoas responderam C. Então, vamos lá. Os estudos, né, mais recentes, a gente sabe que o coronavírus, né, o Covid-19, ainda é um vírus
desconhecido, a gente não sabe todas, né, todas as coisas que estão por volta deles. Então, tudo que eu vou falar para vocês está pautado nas notas técnicas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, OMS, o CDC e o Reality College de Obstetrícia e Ginecologia, tá? Então, a nota técnica, que foi agora no dia 7 de maio de 2019, da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que no leite materno não foi detectado, né, nenhuma partícula do vírus. Então, essa primeira alternativa realmente é falsa, certo? Então, o aleitamento materno, ele é recomendado, inclusive, para melhoria da imunidade da criança. Então, ele deve ser estimulado, ok? Com alguns cuidados que eu vou falando para vocês. Na sala de parto, ao nascer, o RN deve ser colocado imediatamente, não imediatamente, né? A gente tem que ter um cuidadozinho prévio antes, sempre seguindo as recomendações também do parto humanizado, da rede cegonha. Esse bebê, ele deve ficar, sim, em contato pele a pele com a mãe, até para melhorar a termorregulação dele e, consequentemente, melhorar, né, a dispneia, a taquipneia transitória, que a gente chama. Então, ele deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe, mas essa mãe ela deve ser higienizada, porque o bebê, ele pode ser contaminado a partir de gotículas, como já foi discutido. Então, essas gotículas, elas estão presentes nas superfícies, inclusive no corpo materno. Então, essa mulher, após um parto vaginal ou a cesariana, no hospital que eu trabalho, que é um hospital de referência para gestantes com Covid, a orientação é que faça a higiene dessa mãe com água e sabão, ok? Então, essa mulher vai ser toda higienizada com água e sabão, e aí, para poder colocar esse bebê em contato pele a pele. Durante a amamentação, a mãe deve higienizar as mãos com água e sabão, né? Então, esse é um cuidado primordial para a população em geral e para a mãe esse é um cuidado reforçado, já que ela vai entrar em contato com o bebê e aí ela pode contaminar, né? Pode transmitir a partir desse contato. Então, deve ser as mãos higienizadas e sempre utilizar máscaras. Se houver casos de espirro ou tosse, essa máscara deve ser trocada imediatamente, ok? Então, e a quarta alternativa, ela é falsa, porque se caso a genitora não queira amamentar ou não tenha condições clínicas, pode ser que ela esteja, né, sedada, alguma coisa do tipo, deve ser oferecido o leite ordenhado, né? Então, essa ordenha deve ser realizada de acordo com as recomendações, né, do banco de leite, que eles pedem apenas para melhorar a higienização das bombas extratoras. Então, esse é o cuidado mais específico que tem que ter, ok? Segunda pergunta, por favor. Essa também é mais uma questão de verdadeiro e falso. Então, das afirmações a seguir sobre os cuidados ao RN em sala de parto de mães suspeitas ou confirmadas de Covid-19, a primeira alternativa, o clampeamento do cordão umbilical de RN, que nasce com boa vitalidade, deve ser precoce. A assistência ao RN após o nascimento deve ser preferencialmente ao lado da mãe. Deve-se dar banho no RN logo após o nascimento. Em caso de necessidade de suporte ventilatório para o RN, deve-se realizar a intubação traqueal imediatamente, ao invés de iniciar a ventilação por pressão positiva, com o ventilador mecânico manual T, conhecido popularmente também como baby puff, ou balão inflável, conhecido como ambu. O que vocês acham? Letra A, B, C, D ou E? E aí, gente? O que vocês acham? Tem alguém me ouvindo?
Alguém está me ouvindo, gente? Respondam, por favor, no chat. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dessas. Eu pedi para alguém responder no chat alternativa, então todas são. Então, o clampeamento do cordão umbilical de RN, que nasce com boa vitalidade, ele não deve ser clampeado precocemente. Ele pode aguardar, né, o clampeamento oportuno, conforme recomendações já vistas anteriormente. Então, com a COVID-19, isso não muda, né? Diferente do contato imediato, pele a pele, tá? A assistência ao RN deve ser preferencialmente ao lado da mãe. Isso aí muda, tá certo? Então, a assistência, ela deve ser realizada preferencialmente em outra sala ou 2 metros de distância da cabeceira da mãe, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado dessa assistência ao RN. E o banho não deve se dar logo após também ao nascimento, porque pode também fazer hipotermia para esse RN. Agora, em casos mais específicos, que esse RN tenha um contato direto, né, da pele com as fezes da mãe, que tem alguns estudos que já podem mostrar, que mostraram, na verdade, né, partículas do vírus nas fezes, aí se faz uma higiene, né, com água morna, para tentar ao máximo manter a temperatura desse bebê, tá? E em casos de necessidade de suporte ventilatório para o RN, não é indicado realmente a intubação traqueal. Lembre-se que esse bebê não tem estudos que mostrem que tem a transmissão placentária, né? Transmissão vertical através da placenta. Então, os pulmões dele estão livres do vírus. Então, pode-se usar e deve-se inicialmente começar a ventilação com o ventilador manual em T, o baby puff, ou posteriormente com o balão inflável. Lembrando sempre de usar o filtro, né? Mas o filtro para as partículas do vírus, para não disseminar aerossóis, preferencialmente o filtro EPA, ok? Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Então, acho que as duas meninas que fizeram a pergunta anteriormente, uma era sobre o contato pele a pele, que acabou respondendo, né? Eu acho que a outra respondeu também. Lembrar também que todo o transporte desse RN para o alojamento conjunto, para a UTI pediátrica ou neonatal, ele deve ser com incubadoras e que a visita, né, do puerpério dessa mãe seja postergado, porque aí vai evitar, né, que esse bebê fique exposto. Tá, gente? Mais alguma dúvida? A gente segue, Fabiola, a orientação do Ministério mesmo. Pelo Ministério, né, da Rede Cegonha, e já se recomenda até no guia de parto humanizado, após 24 horas, né, é a indicação. Mas a gente já pode liberar esse banho com no mínimo 6 horas, antes que isso nunca, tá? A gente faz esse. Ou em casos específicos, né, que, como eu falei anteriormente, se entrar em contato com fezes maternas, a gente pode fazer um banho de asseio com compressas mornas, tá bom? Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Veja, primeiro tem que saber como está o estado clínico realmente dele. Se for um bebê, os bebês, independente, né, de apresentarem sintomas ou não, após o nascimento, é colhido o suave deles, né, se as mães forem suspeitas ou confirmadas, para ir confirmar ou descartar já na alta desse bebê. Mas a gente precisa realmente esperar a clínica dele, como é que ele vai apresentar os sinais e sintomas e a partir daí traçar alguma conduta,
Então, tem que esperar realmente como vai ser a evolução do quadro clínico do bebê. Por nada. E aí, gente, mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então é isso, gente. Ó, deixa eu ver, Stephanie está perguntando. Nesse período, a realização de um parto humanizado é indicado? Veja, quando a gente fala de humanização do parto, a gente fala, né, de respeitar, né, a vontade da mulher. Então, isso Luiziane já falou, né, Luiziane, a professora Luiziane já falou. Então, a gente deve respeitar, né? Então, o parto, ele tem que ter deambulação, usar os métodos não farmacológicos para alívio da dor. E aí, em relação aos cuidados do RN, a gente vai dar esses cuidados iniciais, esse contato pela pele, ele vai ser feito, contanto que a gente faça a limpeza da superfície, né, do corpo da mãe, higiene das mãos, sempre oferecer álcool quando ela for entrar em contato com o bebê, e manter ela o máximo possível próximo da criança para estimular esse vínculo. Então, basta a gente ter esses cuidados realmente para que não haja contaminação, né, por contato, realmente, e as demais condutas, elas prosseguem normalmente. Ficou claro, Stephanie? Mais alguém? Ótimo. Então, gente, obrigada. Que vocês tiverem, né, a gente pode encontrar a gente nas redes sociais, pode mandar um direct também, quem tiver alguma dúvida que não foi tirada aqui, que a gente conversa, tá bom? Nós agradecemos a oportunidade, né, dessa troca virtual. É uma experiência nova para muitos de nós, né, nesse período, mas aquece nossos corações poder ter esse momento de troca com vocês, né? Só reforçando um pouco que humanização realmente, assim, é a gente captar, como a professora Jéssica falou, os desejos da mulher e adequar a essa nova realidade, né? Quem de nós não está se readequando ou se adequando a essa nova realidade, né? Nessa quarentena com esse vírus. Então, com a parturiente também né? A mulher no ciclo gravído puerperal também está se adaptando, mas nunca podemos deixar de levar em consideração e perder de vista os desejos dela, porque afinal de contas é ela que está passando pelo processo, né? Ela é a atriz principal e nós somos os coadjuvantes para estar junto com elas nesse momento tão desafiador para todos nós, especialmente para elas. Um beijo a todos. Professor Flávio? Exatamente, Lu. E eu acho que é esse o grande papel da enfermagem obstétrica. Então, vocês que estão no processo de formação da personalidade profissional de vocês, precisam entender que mesmo diante dessa pandemia, tá, de toda uma reorganização nacional dos serviços materno-infantil, a enfermagem obstétrica ela é protagonista, tá, de uma assistência respeitosa, né, como foi colocado com a professora Luiziane. Então, assim, é um grande prazer nosso estar aqui discutindo sobre essa temática atual, que ainda a cada semana ocorrem mudanças, né, e que, claro, o profissional da enfermagem obstétrica tem que estar sempre se atualizando, isso também serve para vocês, tá? Atualização sempre, para que a gente consiga prestar uma assistência qualificada para os nossos clientes, tá? Então, muito obrigado.
Foi um grande prazer dividir essa tarde com todos vocês. Eu coloquei no chat, se vocês puderem responder um pouco da avaliação de vocês com essa nossa metodologia, que vocês, se foi pertinente, se vocês gostaram, se foi dinâmica, sobre essa metodologia que nós escolhemos para esse mini curso. Gente, eu vou colocar no chat o meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida, que pode me mandar um direct que eu respondo, tá bom? Agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês, né? De estar aprendendo também, que a gente sempre aprende muito conversando com os outros, e dizer que foi maravilhosa a nossa tarde. Obrigada pela oportunidade, cuidem-se.